No aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, milhares de pousos e decolagens acontecem todos os dias. Mas naquele final de semana, a chegada de uma aeronave chamou a atenção não apenas dos entusiastas da aviação, mas também de executivos, engenheiros e analistas de mercado. Não era um gigante Airbus A350, nem um moderno Boeing 787. O centro das atenções era um jato brasileiro, o Embraer E195-E2, o 25º modelo desse tipo a integrar a frota da KLM Cityhopper, braço regional da companhia holandesa. O avião surgiu no horizonte vindo de São José dos Campos, no Brasil, onde a Embraer mantém sua linha de produção. Ao tocar a pista de Schiphol, foi recebido com a tradicional saudação com asas, uma coreografia simbólica que marca ocasiões especiais na aviação. Na fuselagem, um adesivo comemorativo estampava um coração e a frase "Open Before Flight", uma alusão criativa às etiquetas de segurança Remove Before Flight. O que parecia ser apenas uma celebração corporativa escondia algo muito maior. Um recado para todo o setor aéreo global. A Embraer, um fabricante fora do tradicional duopólio Airbus-Boeing, está se transformando em peça-chave da estratégia de uma das companhias aéreas mais respeitadas da Europa. Martin Koopmans, diretor-geral da KLM Cityhopper, fez questão de destacar o motivo da aposta nos jatos brasileiros. Para ele, o E195-E2 não é apenas uma atualização da frota, mas um trunfo competitivo. O executivo destacou que o avião consome menos combustível, é mais silencioso, oferece maior conforto e amplia a eficiência das operações regionais. Essas declarações, que em um primeiro momento podem soar como elogios técnicos, carregam um subtexto muito mais profundo. Em um mercado em que Airbus e Boeing disputam cada contrato como se fosse uma batalha, a decisão da KLM de confiar sua frota regional quase inteiramente à Embraer é um gesto que mexe com o equilíbrio de forças. Se antes a Embraer era vista como uma fornecedora de nicho, atendendo companhias menores e rotas secundárias, agora a empresa brasileira é usada por uma gigante europeia como arma estratégica. A mensagem é clara. Para certos segmentos de mercado, nem Airbus nem Boeing têm a solução ideal, mas a Embraer tem. Para entender por que esse movimento gera impacto, basta olhar para os números. O Embraer E195 consome cerca de 15% menos combustível por voo, em comparação ao E190 da geração anterior. A redução de emissões é significativa: 34% menos dióxido de carbono por passageiro. No quesito ruído, a queda é ainda mais impressionante: 63% menos impacto sonoro. Esses fatores não são detalhes, representam vantagens competitivas concretas para companhias que operam em um ambiente europeu cada vez mais regulado por questões ambientais. Aeroportos como Schiphol enfrentam pressões políticas e sociais para reduzir emissões e ruídos. Nesse contexto, um avião que combina eficiência operacional com sustentabilidade não é apenas desejável, é essencial. Além disso, o E195-E2 carrega até 136 passageiros, o que o posiciona como a escolha perfeita para rotas de alta frequência, mas de menor densidade, onde operar um Airbus A320neo ou um Boeing 737 MAX seria ineficiente. Esse equilíbrio entre capacidade, eficiência e sustentabilidade coloca a Embraer em um espaço estratégico que as gigantes tradicionais ainda não conseguiram ocupar com a mesma precisão. Hoje, a KLM Cityhopper soma mais de 60 aeronaves Embraer em sua frota, atendendo cerca de 80 destinos em toda a Europa.
Isso significa que, diariamente, dezenas de milhares de passageiros embarcam em aviões brasileiros sem sequer perceber. Para a KLM, a dependência do E195-E2 vai além da eficiência. É também uma maneira de redesenhar sua malha aérea, conectando cidades médias e menores da Europa com hubs maiores como Amsterdã, Paris e Londres. Em outras palavras, a Embraer é a engrenagem que mantém o motor da conectividade europeia funcionando. Esse protagonismo, por sua vez, abre uma nova frente de competição. Airbus e Boeing dominam o mercado de grandes jatos intercontinentais, mas no campo da aviação regional, que conecta cidades e mantém o tráfego interno europeu, é a Embraer quem ocupa o centro do palco. Para entender a dimensão da ameaça, é preciso olhar para o que Airbus e Boeing oferecem hoje. A Airbus tem o A220, um modelo originalmente desenvolvido pela canadense Bombardier e adquirido pela gigante europeia para preencher justamente esse espaço intermediário entre regionais e narrow-bodies tradicionais. O A220 é eficiente, moderno e competitivo, mas ainda enfrenta barreiras de produção em escala e custos de operação mais elevados em algumas configurações. A Boeing, por outro lado, abandonou completamente esse segmento. Sua aposta permanece no 737 MAX, que mesmo na versão mais curta, ainda é considerado grande para rotas regionais com demanda limitada. Esse vácuo abriu espaço para que a Embraer se posicionasse de forma quase única. O E195-E2 não compete diretamente com os A320 ou 737, mas ocupa um nicho que cresce em importância justamente porque as companhias precisam otimizar operações curtas e médias diante de pressões ambientais e econômicas. Assim, cada E2 entregue à KLM não é apenas um contrato fechado. É uma vitória estratégica em pleno quintal da Airbus, no coração da Europa, e uma lembrança incômoda para a Boeing de que sua ausência nesse segmento cobra um preço alto. A KLM anunciou recentemente um plano de investimento de 7 bilhões de euros para renovar sua frota. Esse valor inclui a incorporação de Airbus A320neo, A321neo, Boeing 787 Dreamliner e futuros Airbus A350XWB e cargueiros A350F. O detalhe, porém, está no equilíbrio desse portfólio. Enquanto Airbus e Boeing fornecem as aeronaves de médio e longo alcance, a Embraer é a responsável pela espinha dorsal das operações regionais. Esse equilíbrio dá à KLM uma vantagem estratégica: flexibilidade. Em companhia pode operar grandes aviões em rotas de alta densidade e, ao mesmo tempo, garantir que rotas menores, mas igualmente importantes, sejam atendidas com eficiência e lucratividade. E aqui está a virada geopolítica. Ao colocar a Embraer como parceira essencial em sua frota, a KLM envia ao mundo uma mensagem de que Airbus e Boeing não são mais suficientes sozinhos para atender às necessidades do futuro. O impacto dessa decisão transcende o setor aéreo. A aviação sempre foi palco de disputas geopolíticas, onde escolhas de frota refletem alianças e estratégias maiores. Nos anos 1970 e 1980, por exemplo, companhias aéreas eram vistas como vitrines nacionais. Ter uma frota majoritariamente Boeing ou Airbus era quase um gesto político, um símbolo de alinhamento com os Estados Unidos ou com a Europa. Hoje, o cenário é mais complexo. Questões ambientais, eficiência operacional e inovação tecnológica falam mais alto do que simples alinhamentos políticos. É nesse espaço que a Embraer cresce. Uma fabricante do Hemisfério Sul, sediada em um país emergente como o Brasil, agora se torna peça central em uma das companhias aéreas mais tradicionais da Europa. Isso coloca a Embraer em uma posição inédita,
não mais apenas como fornecedora de aviões regionais, mas como ator estratégico em uma disputa global pela aviação do futuro. A Europa vive um momento de redefinição em seu transporte aéreo. Aeroportos saturados, pressões ambientais, debates sobre impostos sobre passagens aéreas e até discussões sobre limitar voos de curta distância em favor do trem de alta velocidade fazem parte da pauta política. Nesse contexto, o E-195-E2 surge como a aeronave perfeita para equilibrar essas demandas, reduz emissões sem sacrificar conectividade, opera com custos menores em rotas que ainda não podem ser substituídas por transporte ferroviário e garante que companhias aéreas mantenham presença em mercados regionais menores sem comprometer margens de lucro. Enquanto Airbus e Boeing ainda focam em aeronaves maiores e longas distâncias, a Embraer oferece a solução imediata para os problemas atuais da Europa. A questão que paira no ar é: até onde a Embraer pode avançar? Se a experiência da KLM servir como modelo, outras companhias europeias podem seguir o mesmo caminho. A consolidação da Embraer como fornecedora principal de jatos regionais na Europa pressionaria diretamente o Airbus A220, único rival nesse espaço. Para a Boeing, seria mais um lembrete doloroso de sua ausência estratégica em um segmento em crescimento. Se a Embraer conseguir manter custos competitivos, ampliar sua capacidade de produção e garantir suporte técnico eficiente na Europa, o cenário de médio prazo é de expansão, não retração. E com cada contrato fechado no continente europeu, a posição da Embraer deixa de ser alternativa interessante e se transforma em ameaça concreta. A chegada do 25º Embraer E2 à frota da KLM Cityhopper não foi apenas mais uma entrega. Foi a consolidação de uma parceria que pode redesenhar o equilíbrio de poder na aviação mundial. Para a KLM, o E2 é um trunfo estratégico, capaz de combinar eficiência, sustentabilidade e flexibilidade operacional. Para a Airbus, é um lembrete incômodo de que até em sua própria casa pode ser desafiada. Para a Boeing, é a prova de que ignorar o mercado de regionais deixou uma lacuna que alguém inevitavelmente ocuparia. No fim, a cena em Schiphol não foi apenas sobre um avião pousando. Foi sobre o Brasil, através da Embraer, entrando pela porta da frente no coração da Europa e mostrando ao mundo que a disputa pela aviação do futuro não será mais um jogo exclusivo de Airbus e Boeing. A Embraer virou a arma silenciosa da KLM e, a partir de agora, cada decolagem de um E2 na Europa ecoa como um aviso para os gigantes. O domínio deles já não é absoluto.